Tchan, 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 tan, taran, tan, tan. A paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor. Bom dia, galerinha de Jesus que está em casa aí ligadinha na nossa EBD Kids. Por que será que a tia Laine hoje começou com essa trilha sonora de casamento? Isso mesmo, eu tô com um buquê de casamento, porque a lição de hoje vai falar de um casamento muito especial na Bíblia. Aliás, a Bíblia fala de diversos casamentos, mas esse casamento foi um casamento muito especial. Você já sabe qual é? Não? Então não saia daí que a tia Ellen vai contar que casamento especial foi esse. E eu vou falar para vocês aqui o material que será utilizado na atividade de hoje. Nós teremos duas atividades, hein? Nós vamos usar um papel, aqui a tia Laine tem um EVA azul, mas pode ser uma cartolina, um papel cartão, ou papel sulfite também dá, não fica tão durinho, mas dá também. Também um papel colorido, um quadradinho, pode ser sulfite colorida, se não for colorida você pode pintar, do jeito que você quiser. A tia Ellen também vai usar um pedaço de papel crepom, da sua cor preferida aí, tá bom? Ela vai usar fita adesiva, pode ser durex também. Palitinho, pode ser de sorvete, de churrasco, canudinho. Tesoura. E vai usar também uma tira, pode ser uma fitinha de cetim, pode ser a da cor que você tiver aí, tá bom? O que será que a tia Ellen vai fazer? Eu acho que tem a ver com casamento, hein? Bom, vamos orar então? Para nós começarmos a nossa EBD, vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção. Venha abençoar a nossa EBD, que nós possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no teu nome. Amém. Amém. Vamos louvar então? Vamos louvar. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Bom dia, crianças, tudo bem? Aqui é a tia Ellen, a paz do Senhor. Hoje a tia Ellen está com uma grande missão de contar a última história da nossa revista. O trimestre está acabando.
E a lição de hoje vai nos contar sobre a procura de uma noiva. Como assim, tia Ellen? Que história é essa? Noiva? Noiva é casamento? Isso mesmo. Tia Ellen vai contar a história de um casamento que teve na Bíblia. Um casamento que os noivos não se conheciam. Mas, com a permissão de Deus, Deus provendo tudo, esse casamento aconteceu. Então vamos lá. Vocês vão pegar a Bíblia e vão abrir lá em Gênesis capítulo 24. A história que a tia Ellen vai contar narra nessa parte, que é uma esposa para Isaac. Tá bom, tia Ellen, mas quem que é Isaac? Isaac é o filho de Abraão, o filho da promessa. Abraão, Sara, que a gente vem contando a história todos os domingos. Então hoje nós vamos contar a história desse moço aqui. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai das nações. Mas como que alguém vai ser pai se não tem filho? Não é, criança? Mas se Deus havia prometido, Deus ele cumpre. Deus ele não mente. Então, nasceu Isaac. Só que Isaac ficou criança pro resto da vida? Não. A tia Ellen cresceu. O papai e a mamãe de vocês também não cresceram? Tiveram vocês. Então todo mundo cresce. Fica mais velho. Isso aconteceu com Isaac também. Isaac ficou um homem robusto, bonito. Só que o pai dele sabia que precisava encontrar uma esposa para ele. Ele não poderia ficar solteiro. Ele precisava de uma companheira. Ainda mais porque ele falou que seria pai de nações. E como que Isaac ia ter filho? Então ele precisava casar. Então, Abraão chamou o servo dele Eliezer. Um homem muito fiel, temente a Deus e que era muito amigo de Abraão. Além de servo, ele era amigo. E Abraão falou assim: Eliezer, vai até a minha terra, aonde eu nasci, e você vai procurar uma esposa para Isaac. Isaac, ele precisa casar. Porém, eu quero uma moça que ela seja temente a Deus e que ela tenha os mesmos princípios que nós. Então, você vai viajar e vai procurar uma moça. Eliezer ficou pensando assim, mas falou: tá bom, Abraão, quando eu voltar, eu voltarei com a esposa de Isaac. Abraão agradeceu e ficou lá Eliezer, preparando os camelos. Colocou nos camelos comida, porque eles iam viajar. A terra que eles iam era muito longe. Então, colocaram comida para alimentar todos os empregados que acompanharam Eliezer, mais os camelos. Porque os animais também comem, né, criança? Então, eu como, vocês também. Imagina os bichinhos. Não precisava de bastante comida. Então, enquanto os outros empregados estavam colocando todas as comidas no camelo, arrumando todas as malas, porque quando nós vamos viajar, a gente arruma mala, né? Naquela época não tinha carro, não tinha avião, então eles tinham que arrumar todas as bolsas, colocar nos camelos, a comida também, para poder viajar. E não era uma viagem assim, curta, eu vou ali na outra cidade, não, era longe. Então era dias e dias caminhando, então eles precisavam estar bem abastecidos. E Eliezer estava preocupado. Porém, Eliezer, ele é temente a Deus. Ele era um servo que confiava no Senhor. E sabia que se Abraão havia confiado esse serviço a ele, é porque Deus havia permitido. Só que Eliezer estava lá preocupado. Mas Senhor, questionando, Senhor, como que eu vou achar uma moça para Isaac? Tem que ser uma moça fiel a ti, uma moça temente a Deus, uma moça de família. E Eliezer foi. E foi a caminhada, Eliezer e todos os empregados, junto com o camelo. Até que eles chegaram à terra. Os camelinhos estavam cansados, os empregados também. E eles pararam perto de um poço d'água. Porque naquela época, crianças, não tinha posto de gasolina, ou não tinha mercado para ir lá comprar água. Então tinha que tirar água do poço. E enquanto Eliezer estava lá parado, Eliezer começou a orar. E falou: Senhor,
me ajuda a discernir, a encontrar a moça certa, né, para Isaac. E eis que lá estava vindo uma das moças mais bonitas daquela época, Rebeca. Porém, Eliezer não conhecia a Rebeca. E lá vinha a Rebeca, caminhando para carregar água lá no poço. E Eliezer falou: essa moça, ela é diferente. Eliezer não havia conversado com Rebeca. Eliezer só havia visto Rebeca passar. E Eliezer, falando com Deus, falou assim: Senhor, se essa for a moça para Isaac, na hora que eu for pedir água para beber, para mim e para os empregados, ela prontamente vai levar água para os camelos também, sem eu pedir. Essa foi a oração de Eliezer, criança. Bem simples. E lá foi Rebeca. Estava lá pegando as águas no poço. Daí foi Eliezer. Eliezer cumprimentou a moça e pediu: dá-me um pouco de água. Estou cansado, estava de viagem. Rebeca prontamente foi lá, pegou a água, deu para Eliezer e todos os outros empregados também. Sem pedir, Rebeca foi lá e deu água também para os camelinhos, todos os animais. Eliezer sabia da oração que havia feito para Deus. Eliezer sorriu ao ver que Rebeca deu água para os camelos. Nesse momento, Eliezer perguntou para ela: qual é o seu nome? Ela: Rebeca. Eliezer: prazer. E Eliezer contou que ele havia vindo até a cidade para procurar um noivo para o filho do servo dele, que era Abraão. Rebeca convidou ele para ir até a casa dos pais, né? Porque não tinha como a Rebeca aceitar um casamento sem avisar o pai e a mãe, né? Mas naquela época não tinha, era feito, os pais tinham que permitir o casamento, como até hoje, né, criança? E foi. E o servo contou toda a história para os pais de Rebeca. Contou que ele estava vindo de longe para procurar uma esposa fiel, temente a Deus, de família, com os mesmos princípios, para se casar com Isaac, filho de Abraão. Os pais de Rebeca permitiram esse casamento. Tia Ellen: como assim? Rebeca vai casar com Isaac, mas Rebeca não conhece Isaac. Isso mesmo, crianças. Rebeca não conhece o noivo. Mas tia Ellen, como assim Rebeca vai casar com uma pessoa que ela não conhece? Crianças, quando nós confiamos em Deus, Deus ele é perfeito. E ele sabe a hora certa e o momento certo, e ele cuida de tudo. Ele sabia que na hora que Eliezer parou para tomar água, Rebeca ia passar naquele momento. Ele já sabia de toda a história. Como ele conhece a história da tia Ellen, conhece a história de cada criança que está aqui nos assistindo hoje. Então, Deus ele é perfeito. Ele cuida de cada detalhe. E Rebeca, sendo temente a Deus, ela falou: sim, eu aceito casar com Isaac, mesmo sem conhecendo. Crianças, olha a coragem dessa moça. Rebeca era novinha, sem dizer, ela ia sair da casa dos pais dela para ir na casa de alguém que ela nunca viu. E outra coisa, ela não ia para passear, ela ia para morar. Ela ia casar com Isaac. E assim foi. Rebeca arrumou todas as suas malas, todas as suas coisas e foi-se embora. Viajou junto com Eliezer. Rebeca estava muito ansiosa, porque ela ia conhecer o noivo dela. E crianças, na hora que chegaram, Abraão ficou muito feliz. Mas sabe quem ficou mais feliz ainda, criança? Adivinha? Isso mesmo. Isaac. É de Isaac que ia casar. Isaac que ia casar com a Rebeca. E se eu falar para vocês que quando Isaac e a Rebeca se viram, foi amor à primeira vista? Os dois se apaixonaram? Tia, mas como assim? Isso mesmo, crianças. Quando é de Deus, Deus faz tudo perfeito. Deus já tinha colocado amor no coração da Rebeca. E já tinha colocado amor também no coração de Isaac.
E quando eles se viram, eles se apaixonaram. Tia, essa é a história do casamento. Essa é a história do casamento. E o que aconteceu? Um olhou pro outro, se apaixonou e casaram, né, crianças? Conforme foi a história. Que o tema da história não era a procura de uma noiva? Aí eu pergunto, será que acharam a noiva? Acharam. Uma das moças mais lindas do reino. E não linda só de beleza física, crianças. Nós temos que entender que a beleza ela vai muito além disso. Mas Rebeca era uma mulher de caráter. Uma mulher temente a Deus, obediente aos pais. Seguia todos os princípios de Deus e dos mandamentos, do caso a Bíblia. Então, ela era uma mulher segundo o coração de Deus. E Deus sabia que ela ia ser uma ótima companheira para Isaac. Como também Isaac era um servo de Deus, temente, seguia os princípios. E Deus sabia que Isaac ia ser um bom esposo para Rebeca. Então, a história desse casamento, crianças, é a história de totalmente dependência de Deus. É você acreditar em Deus. Mesmo não você acreditar e confiar. Porque às vezes a gente pergunta, crianças, vocês confiam? Tia Ellen, você confia em Deus? Eu confio. Você acredita em Deus? Quando está tudo difícil ou algo muito difícil vai acontecer, você não sabe o que fazer. Isso é confiar em Deus. É ser totalmente dependente dele. Isaac, ele foi totalmente dependente de Deus. Ele não conhecia. Ele não sabia quem era a noiva. E Rebeca também não sabia quem era o noivo dela. Mas ambos sabiam que quando é preparado por Deus, ia ser bom. A palavra de Deus fala, né, que é bom e perfeito e agradável. Quando nós seguimos corretamente o caminho do Senhor, quando a gente faz a vontade dele. E aquele casamento, como tradição naquela época, durou dias e dias. E o amor entre os dois era nítido. Porque todo mundo que olhava, tanto Rebeca quanto Isaac, sabia que aquele amor foi fruto de Deus. Foi Deus que criou aquele amor neles. E eles tiveram uma grande história, que a tia Ellen não pode contar porque é muita coisa. E vai ter a outra revista, que provavelmente vai ter a continuidade da história de Rebeca e Isaac. Porque eles casaram. Tia, mas será que eles só casaram? Não. Eles tiveram filhos também. Só que a tia Ellen não vai contar, né? Porque é outra história. Então, crianças, a nossa história de hoje, a procura de uma noiva, ela nos ensina que nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Às vezes nós queremos algo, mas Deus sempre tem o melhor para nós. Crianças, fiquem com Deus, tá bom? Tenham um ótimo domingo. Espero que vocês tenham gostado da lição e do casamento de hoje. Tchau, tchau, crianças! Foi na oração
Oi, crianças. Ó, a tia Ellen aqui de novo. Agora, a tia Ellen vai passar a atividade para vocês. Uma atividade bem legal. Diz aí pra tia Ellen, vocês gostaram da história? Vocês viram que casamento legal? Um casamento onde um noivo e a noiva não se conheciam. Mas, como eu falei antes lá na história, quando a gente tem total dependência de Deus, Ele cuida, né, crianças, de cada detalhe. Então, a tia Ellen vai perguntar para vocês, o que tem numa festa de casamento que não pode faltar? Lógico, noivo e a noiva, né? Se não tiver os dois, não tem como ter casamento. Mas algum acessório que cada um usa e não pode faltar. Toda festa de casamento tem. Isso mesmo, crianças. Toda festa de casamento tem a gravata, né? Às vezes assim, como a gente costuma ver os pastores, né, no culto, que os pastores pregam ali no púlpito, né? Com a gravata. Ou mais comum em casamento é a gravatinha também, borboleta. Ela coloca aqui, ó. Né, criança? Fica assim. Quem sempre usa são os noivos. O noivo. E a noiva. O famoso buquê, que no final da cerimônia ela joga para ver quem é que é a próxima que vai casar, né? Então, o buquê de noiva, ele é um acessório muito importante no casamento. Não pode faltar. Por mais simples que seja o casamento ou a cerimônia, sempre vai ter o buquê e a gravata. Isso aqui é marca registrada em qualquer casamento. Seja aqui no Brasil, qualquer outro país, tem que ter o buquê. Tia Ellen, lá naquela época tinha buquê? Ai, crianças, não sei. Se eu falar para vocês que tinha, tia Ellen não sabe. Mas eu vou pesquisar. E a gravata, tia Ellen, tinha? Naquela época eles não usavam, né? Os homens não usavam gravata, eles usavam uma túnica, mas era um vestido de linho, todo mais trabalhado, por conta de ser uma cerimônia muito especial. Sem dizer que os casamentos naquela época, eles não duravam algumas horas, igual os de hoje. Eles duravam alguns dias, até 7 dias, 5, depende. Então era a semana inteira de festa. Mas, no nosso tradicional, né, que nós vivemos agora, o buquê em todos os casamentos tem e a gravata também. Então a tia Ellen não vai ensinar, mas vai dar algumas ideias para vocês fazerem em casa, tá bom? A atividade vai ser o seguinte: as meninas vão fazer um buquê e os meninos uma gravata. Aí o menino fala, tia Ellen, mas e se depois que eu fizer a gravata eu quiser fazer o buquê? Posso fazer? Aí eu dou para minha mãe. Pode, para minha irmã, fiquem à vontade. Depois vocês podem fazer, tipo, brincar, contar a história para os pais de vocês e usando os acessórios que vocês vão fazer na atividade de hoje. Mesma coisa as meninas. Tia Ellen, eu posso fazer também uma gravata depois? Aí eu dou pro meu pai, pro meu irmão? Pode, fica à vontade, tá bom? E vocês vão usar a criatividade. A tia Ellen vai passar bem rápido aqui, simples, só um exemplo. Mas depois vocês mandam fotos lá para a tia Laine. E daí a tia Laine vai mostrar como que ficou as gravatas e os buquês de vocês, tá bom? Então, crianças, como a tia Ellen estava falando, nós vamos hoje confeccionar um buquê e uma gravata. Tá? Temos dois. Tia Ellen, por qual que nós vamos começar? Vamos começar pela gravata. Tá? Tia Ellen, qual material nós vamos usar? Para a gravata, pode ser EVA, papel cartolina, color 7, folha de sulfite. O ideal seria um papel um pouquinho mais durinho, tá? A espessura um pouquinho mais grossa. Mas, tia Ellen, eu não tenho. Posso fazer de sulfite? Pode. Tia Ellen, tem cor específica? Não. Vocês vão fazer a cor que vocês gostam. A tia Ellen ama glitter, ama brilho. Então, a gravata da tia Ellen vai ser dourada, por exemplo. Mas vocês usam a cor que vocês tiverem. Tá bom, crianças? Mas vamos lá. A tia Laine vai mandar o exemplo, uma fotinho de como é o modelinho da gravata. Mas vocês também podem pesquisar na internet, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês usem a criatividade. A tia Ellen só vai dar um exemplo mesmo, tá bom? Então a tia Ellen vai fazer de EVA, que é o papel que ela tem aqui. Vamos fazer uma gravatinha. Borboleta.
tá? Parecida com essa aqui. Bom, nós vamos precisar cortar o papel num retângulo, ó. Tá bom? Não, se for muito pequenininho, não dá. Mas, por exemplo, se é uma criança de 4 anos ou 5 pequenininho, então não tem como fazer uma gravata grande. Mas também se é uma criança um pouco maior, uma criança de 8, 9 anos, também dá para fazer uma gravata pequenininha. Então, a gente mede aí mais ou menos. A tia Ellen vai fazer um para ela. Então, a tia Ellen fez grandinho. Bom? Vou pegar o retângulo. Tia Ellen, como que eu vou saber a medida certa? Pode fazer a largura de uma folha de sulfite. Aí, no caso, vocês cortam desse tamanhozinho assim. Tá bom? Retângulo. Cortou, seja o papel que vocês escolheram, vocês só vão dobrar aqui pra gente fazer a marquinha, tá? Pra gente cortar. Vocês vão precisar de lápis. E vocês vão fazer a marca assim, ó. A tia Ellen tá fazendo aqui e já mostra pra vocês. Como a gente vai cortar certinho, vocês vão riscar dessa pontinha até chegar aqui no meio. E da pontinha de baixo até chegar aqui no meio. Tia Ellen vai dar um espacinho. Sim, vai dar mais ou menos um espacinho de um dedo, 2. Depende do tamanho que vocês fizerem. Não tem problema, porque na hora que nós abrir, ele tem que ficar com esse espacinho aqui. Porque na gravata original também tem. Tá bom, criança? Então, vai lá, faz a marquinha. Pode usar a régua, não tem problema. A tia Ellen tá sem régua aqui, mas vocês podem usar a régua. Tia Ellen, não consigo. Pede ajuda pra mamãe, pro papai. Aí vão... Aonde vocês fizerem a marquinha, só de um lado, porque nós vamos cortar, tá? Lembrando que usem tesoura sem ponta, viu, crianças? Tia Ellen tem um modelinho aqui, ó. Se for vocês forem fazer de tecido também, ou um material um pouquinho mais grosso, e for difícil de cortar, pedem ajuda da mamãe, tá? Ou de algum adulto, para não se machucarem. Cortamos. É facinho. Abriu a gravata. Já ela fez essa gravata grande, né? E agora vocês vão decorar. Né? Tia Ellen vai usar a própria gravata, o próprio pedacinho que sobrou aqui, pra gente fazer o detalhe da frente. Ó, cortei uma filetinha. E eu vou colocar aqui. Tia Ellen, mas eu não quero assim... reto. Eu quero uma bolinha, um círculo. Posso fazer? Pode, porque vocês vão usar a criatividade. Então, a tia Ellen vai cortar aqui, usar cola. Lembrando que cola bastão, ela cola EVA, tá bom? Também. Que é meio perigoso. Se vocês forem usar cola quente, lembrando sempre a ajuda do adulto, tá? Vocês é muito complicado. Tia Ellen, não tenho cola. Posso usar uma fita? Fique à vontade. O importante é colar. Tia Ellen tá usando aqui a fitinha também. A gravata da tia Ellen tá pronta. Vocês podem colocar um alfinete aqui na pontinha para pendurar aqui na roupa que vocês vão estar. Podem decorar com bolinha, com lista, do jeito que vocês quiserem. Ó, você vê essa daqui é cheia de bolinhas. A minha é cheia de brilho, mas vocês podem decorar. Podem usar a criatividade. Tia Ellen, mas eu quero fazer uma gravata assim, igual os pastores usam. Posso fazer? Pode também. Tia Ellen vai mostrar. Então, nesse aqui a tia Ellen colocou uma bolinha também. E aí vocês vejam qual o melhor modelo e usem a criatividade. Essa foi a gravata borboletinha. Agora, tia Ellen, eu quero essa aqui. Ela é fácil também. A gente vai usar o mesmo princípio, a mesma ideia da borboleta. A gente vai pegar um retângulo. Nesse caso, eu vou fazer
com o EVA azul, que é o que eu tenho aqui. Vamos pegar um retângulo. Daí, nesse caso, tem que ser um pouquinho maior, né? Porque ela é maior, ela fica um pouquinho mais para baixo. A gente vai cortar. A tia Ellen já tá adiantada. Vamos lá. Voltando. Nesse caso, a tia Ellen pegou um retângulo e vamos lá. Um pouquinho maior, tá bom, crianças? Do que da gravata de borboleta. A gente vai dobrar aqui no meio e vamos cortar uma das pontas. E tem que ficar assim, como se fosse uma ponta de um lápis mesmo. Aí agora a gente vai fazer a demarcação, marcar aqui em cima. Que na verdade é essa partezinha aqui, né? Que é tipo um triângulo que a gente vai fazer. Então a gente pode, com lápis mesmo, a gente vai fazer um triângulo. Tia Ellen, eu não sei mais ou menos onde é. Então, para não sair torto, a gente sempre usa um lado. Demarca, tá? Pede ajuda do papai e da mamãe. E vamos cortar. E cortou. Nossa, tia Ellen, simples assim? É assim, mas tem que cortar certo, senão dá errado. A tia Ellen testou. E vai ficar mais ou menos parecido. E aí eu uso a criatividade, crianças. Tia Ellen, como que eu faço para colocar na minha roupa? Um alfinetinho, ou até mesmo um durex ou fita crepe e cola na roupa, tá bom? Aí vocês usam a criatividade, tá bom? Essa daqui é cheia de quadradinhos branco. Esse modelinho. Mas aí há diversos modelos de gravata. Então, no caso, aí vocês escolhem, tá? Tia Ellen, quero com glitter. Posso fazer? Pode. Fica à vontade também. Aí vocês coloquem a imaginação para trabalhar. Tá bom, tia Ellen, a gente já fez a parte do noivo, que era a gravata, certo? Agora nós vamos para as meninas. Tia Ellen vai passar 3 modelinhos de buquê. Bem simples e fácil. Aí vocês escolhem o que for mais fácil para vocês, tá bom? Nós vamos precisar também crepom, tá? Um dos modelos é crepom. Pode ser EVA, sulfite, cartolina, color 7, uns papeizinhos um pouquinho mais duros. Vamos precisar de barbante ou fita, palito de churrasco ou palitinho de sorvete. Aí vocês escolhem, tá bom? Durex e cola também. E a tesoura. O primeiro modelinho que a gente vai fazer é um bem simples aqui. Vocês vão poder fazer assim, ó. A plantinha, a florzinha, frente e verso. Aí vocês colam 2, uma na outra, tá? A tia Ellen aqui fez de EVA. Tia Ellen, como que eu faço? Bem simples, a gente vai fazer o círculo, o miolinho e vamos desenhar ela maior. Lembrando que como vamos fazer os 2 lados, é 2 vezes. Então, se vocês desenharem um lado só e cortar com a folhinha dobrada, assim, ó, é mais fácil. Ou se não, vocês podem desenhar 2 vezes. Não tem problema. Vocês usem a criatividade de vocês. Tia Ellen fez a florzinha. Ó. Tia Ellen vai recortar agora. Tia Ellen, quero fazer uma flor mais delicada. Posso? Pode. Tia Ellen, eu vi uma flor muito bonita na internet. Eu quero fazer. Pode? Pode. Vocês vão usar a criatividade de vocês, tá bom, criança? Tia Ellen aqui, ela só tá dando algumas ideinhas. Até mesmo porque o nosso tempo é curto, né? Tia Ellen não pode demorar muito. Então, cortei aqui a flor. Cortei um miolinho. Vou fazer douradinho esse aqui. Uma bolinha. Mais uma bolinha. Cortadinho.
Aí vocês vão decorar a flor do jeito que vocês querem. Sempre lembrando isso. Coloco o miolinho. Meio que montamos as nossas flores. Vamos pegar o palitinho de sorvete. No caso de Ellen, vai usar fita crepe mesmo, para colar o palitinho. Deixar o palitinho bem firme. A gente cola o palitinho assim em um. E no outro eu posso colar fita ou fazer a dobradinha assim, ó. A gente cola assim só para pegar o outro papel. Como eu fiz aqui de cartolina, eu poderia usar cola também. Mas aí fica ao critério de vocês, crianças, tá? E a gente coloca a florzinha aqui. Mas se eu fazer com palitinho de sorvete, ele é menorzinho, tá? Então ele tem que ficar um pouquinho mais na ponta. E assim ficou, esse modelo. Ellen fez uns outros aqui de EVA, bom? Monta todas as florzinhas, frente e verso, e depois cola nos palitinhos. E vocês podem fazer um buquê assim, bem simplesinho também, para na hora de contar a história. Ellen, não quero fazer assim, não tem problema. Podemos usar papel crepom, qualquer cor também. Ellen tem crepom rosa. Vocês vão abrir o crepom, vão pegar um pedacinho dele. A gente vai meio que enrolar ele aqui, ó, as pontinhas. Vai fazer tipo de um lequezinho. Pede ajuda pra mamãe. Assim. Um pouquinho difícil esse, porque a gente tem que enrolar e se soltar, aí tem que fazer tudo de novo. Aí meio que abre. Aí vocês podem... Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho. Pega um pedacinho da fita pra colar as pontinhas e vai fazendo. Vamos fazer mais um buquezinho. Pega mais um pedacinho de papel. Esse tamanho dá mais ou menos, tá bom? Quanto maior for o papel, mais cheinho fica. Enrola as pontinhas. Enrolou todas as pontinhas. Pega um pedacinho de fita. Gruda aqui. Ficou. Aí isso vocês podem fazer várias, tá bom? Terminou, a gente vai pegar os palitinhos de churrasco. Que a tia Ellen preferiu. Pegar um pedacinho de fita e vamos colar o buquezinho aqui. Se for durex, não aparece, tá bom? Mas aí vocês escolhem. E faz isso. Tia Ellen, quantos palitinhos eu vou precisar? Vai depender de quantos buquezinho vocês vão fazer, quantas florzinhas vocês vão fazer, tá bom? Ah, tia Ellen, eu quero fazer com pouquinho, com 5. Não tem problema. Mas vocês vão precisar de 5 palitinhos. Tia Ellen, eu quero fazer um buquê bem grande, igual esse aqui, o seu. Então, no caso, vai precisar de mais. Bom? Fez. Bem simplesinho. E vamos montar nosso buquê. Tia Ellen tinha feito uns aqui já. Tia Ellen vai adicionar. E a mesma coisa. Vai pegar o barbante, ou no caso o fitilho aqui. Amarrar, fazer um laço bem bonitinho. E arruma
Arruma as florzinhas, né? E tá pronto o segundo buquê. Então, esse você pode fazer com barbante, palito e crepom. Que tem que ser um papelzinho um pouquinho mais mole. Tia Ellen, eu não sei mexer com papel, eu não sei cortar, não sei desenhar para fazer a flor. Como que eu vou fazer o meu buquê? Tia Ellen vai vir com a ideia da dobradura. A gente faz a florzinha de dobradura, não tem problema nenhum. Aí, nesse caso, a gente vai pegar uma folha de sulfite, tá? Pegou a folhinha de sulfite, nós vamos dobrar. Essa aqui já tá cortada. A gente vai dobrar ela. A gente precisa de um quadrado, tá bom? Então, a gente dobra ela assim e o restante a gente corta. Como assim, tia Ellen? Esse modelinho aqui, ó. Folha de sulfite. Vamos cortar. Vamos dobrar. Tá vendo? E a gente corta. Na hora que a gente abre, vira o quadrado. Esse quadrado. Cortou ela, a gente vai pegar as pontinhas, tanto o lado esquerdo quanto o direito, e vamos dobrar ela aqui na pontinha de novo. Fazer um triângulo. Dobrei um lado. Dobrei o outro. Certo? Depois que vocês já montaram o triângulozinho, vocês vão abrir ela, fazer um triângulo um pouquinho maior, dobradura dela. Porque ela precisa ficar assim. Se eu dobrar muito ela, eu vou tampar, né? Vai ficar tampadinha. Então, as petalazinhas, elas têm que ficar um pouquinho abertas. Então, eu dobro um pouquinho aberto pra cá, pra cá. Feito isso, pego o meu palitinho e colo. Lembrando que vocês vão poder decorar, tá? Vocês decoram. Pode fazer. Essa aqui tem que ser um papel um pouquinho mais molezinho, né? Tipo sulfite mesmo, máximo color 7. Na hora de fazer a dobradura. E fez. Feito isso, vocês podem fazer várias e fazer os buquezinhos, tá bom? Pra ficar da mesma maneira. Aí vocês amarram com uma fita pra ficar bem bonito. Igual esse modelinho aqui, que foi usado num casamento. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado das ideias. Vocês viram que a Tia Ellen foi bem versátil, trouxe várias ideias, porque se vocês não conseguem fazer um, vocês fazem o outro, né? Lembrando que as gravatas têm 2 modelos, vocês podem fazer a borboleta ou o modelinho tradicional mesmo. Daí vocês pintam, deixa bem coloridinho. E o buquê é a mesma coisa. Vocês podem fazer com crepom, com papel color 7, com EVA e monta o buquezinho de vocês. E aí vocês contam a história de hoje. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado. A atividade hoje foi um pouquinho mais comprida. É porque a Tia Ellen passou 2 atividades, para os meninos e para as meninas. Mas se vocês quiserem fazer também os 2, podem fazer. Espero que vocês tenham gostado, crianças. Tenham um ótimo domingo. Assim, nós encerramos a revista, tá bom? Hoje foi a nossa última história, com uma história bem legal, bem diferente. A Procura de uma Noiva, que nos ensinou que nós devemos confiar em Deus completamente, porque Ele sempre tem o melhor para nós, tá bom? Da mesma maneira que Eliezer confiou em Deus, orou a Ele, falando como que eu vou achar uma esposa para Isaac. Deus acalmou o coração dele e providenciou Rebeca, uma mulher temente a Deus, serva do Senhor, que na hora que Rebeca e Isaac se olharam, se apaixonaram e tiveram uma linda história, que a Tia Ellen não pode contar aqui, senão vai ficar muito tempo. Mas, se vocês ficarem curiosos, dá uma lidinha lá na Bíblia depois da história do casamento de Isaac e veja quais foram as outras histórias, tá bom, crianças? Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau. Beijo.
Muito bem, crianças, e essa foi a nossa lição de hoje. Um casamento muito especial, não é mesmo? E a atividade da tia Ellen, qual é o seu buquê preferido? Cor-de-rosa, o amarelo, o colorido? Faça aí da cor de sua preferência o seu buquê de casamento. Muito bem. Que essa lição possa nos ensinar que nós possamos confiar sempre no Senhor. Ele sempre responde a nossas orações e Ele sempre está conosco. E tudo aquilo que nós formos fazer, nós possamos apresentar ao Senhor e pedir a sua bênção. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua semana. E domingo que vem eu espero vocês aqui para uma nova lição. Nós vamos começar uma nova lição. Então vamos falar com o Senhor e agradecer por tudo que aprendemos nesta manhã. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta lição maravilhosa, por tudo que aprendemos, Senhor, que possamos cada dia mais confiar em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas decisões, em tudo aquilo que nós formos fazer, ó Pai. Fica conosco, nos abençoando, abençoa o nosso domingo, o nosso almoço, abençoa cada criança que está em sua casa. Nós Te louvamos e Te agradecemos nesta manhã. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, crianças, e até a semana que vem.